a irmã Angélica me falou ali, né, que talvez a pregadora não viesse e se eu poderia pregar, eu sim, Deus já tinha até me avisado já. Né? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus não faz nada fora de programação, né? Deus tem tudo programado, né? Tanto que eu costumo sempre levar essa Bíblia para pregar, porque eu gosto da versão dela. Então, eu só levo quando eu vou pregar mesmo, porque ela é muito pesada, né? Então, quando eu não vou pregar, eu sempre levo uma Bíblia mais fininha, que é para poder não ficar muito pesada na minha bolsa, né? Mas quando eu vou pregar, eu sempre trago a Bíblia, essa Bíblia aqui. Então, hoje eu coloquei, porque Deus já tinha me falado. Então, eu coloquei a Bíblia dentro da bolsa e junto com o meu caderninho também, né? Que eu anoto algumas coisas. E quando ela me falou, Deus me deu a palavra e eu anotei algumas coisas aqui. E eu creio que Deus vai falar com alguém aqui nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Você veio com o coração aberto? Eu vou ser breve porque o horário não me permite. Mas vamos lá. Queridos, esse texto aqui que lemos agora, estamos diante de um livro mais conhecido, né, o capítulo mais conhecido do livro do profeta Jeremias. E Deus usou aqui uma linguagem figurativa para falar com o seu povo, para tratar de um dos piores momentos que Israel enfrentou em toda a história, né? E existem duas figuras importantes aqui que Deus usou no capítulo 18 para falar com Jeremias, o momento em que Israel enfrentou e como seria a restauração. Então, a primeira figura que o próprio Deus usa para falar com o profeta foi a figura de um oleiro, né? E dentro desta linguagem figurativa, o oleiro representa o próprio Deus. E a outra figura de linguagem que Deus usa aqui é a figura do vaso, que representa a própria nação de Israel, né? O povo de Deus. Então, vejamos aqui, existe um oleiro trabalhando sobre um vaso de barro. E quando chegamos no versículo 4, o texto diz que o vaso se quebra. Se o vaso representa Israel, que é o povo de Deus, existe um momento em que Israel se quebra. Eu gosto da versão que diz que se estraga, né? Fala estragou-se, se desfigurou. Então aqui vai dizer que a palavra do Senhor veio a quem? A Jeremias. Era uma pessoa que já costumava ouvir a voz de Deus. Ele era profeta. Então o profeta, ele recebe de Deus e entrega para o povo. Amém? Então aqui vai dizer que a palavra do Senhor veio a um profeta dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E a primeira ordem que Deus diz é assim, ó: levanta-te. Ninguém faz nada deitado, irmãos. Ninguém faz nada sentado. Precisamos nos levantar e seguir a ordem que Deus tem mandado. Aleluia. Nós precisamos nos levantar para fazer alguma coisa. Nós precisamos nos levantar para ir à padaria. Nós precisamos nos levantar para deixar um filho na escola. Nós precisamos nos levantar para vir para a casa de Deus adorar a Ele. Então, tudo começa do levantar. Então, Deus diz: primeira coisa que você tem que fazer, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Interessante que o lugar mais alto para Deus é quando a gente desce. Você vê que a ordem é diferente. Quando a gente desce, a gente cresce. É verdade. Então a ordem que Deus diz assim, ó: levanta-te e desce à casa do oleiro. Existe um lugar que ele precisa ir. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí você pensa assim: ué, mas ele não era profeta? Ele não ouvia a voz de Deus? Deus vai precisar que ele vá para um outro lugar para ele ouvir a voz de Deus? Aleluia!
Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, eu anotei assim, ó. Deus tem outras coisas para falar. Jeremias já era profeta, ele já ouvia. Mas Deus tinha outras coisas para falar com ele. Meu Deus, eu creio nessa palavra. Deus tem outras coisas para falar para você. É por isso que Ele precisa te mudar de geografia, muitas vezes, para poder você ouvir aquilo que Ele quer falar. Não é o que Ele sempre fala, é outra coisa. Deus tem outras coisas para falar para você. Meu Deus. E é preciso que você mude o local. É isso aí. Aleluia. Aí o texto diz assim: e desci. Quem desceu? Jeremias. Ou seja, ele obedeceu a voz de Deus. Ele obedeceu. E ele desceu à casa do oleiro. E quando ele chegou, o texto vai dizer que quando ele chegou, o oleiro estava fazendo a sua obra. Estava fazendo o quê? A sua obra. A sua obra. O que a gente entende, irmãos? Ele mudou a geografia, foi para um lugar que Deus mandou. E quando chegou lá, o oleiro já estava trabalhando. Antes de você chegar no lugar que Deus mandou, Deus já está trabalhando. Deus já está se movimentando. Deus já está fazendo a obra. Deus já está fazendo a obra. Deus já está se movimentando. Então, quando o profeta chegou, Deus já estava trabalhando. O oleiro já estava trabalhando. Eu gosto de transpor para Deus porque é isso aqui, a figura de linguagem. Então, antes de você ir para o lugar que Deus mandou você ir, Deus já começou a trabalhar. Aleluia. Deus já preparou o ambiente. Aleluia. Meu Deus. E descia a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, como o vaso que ele fazia se quebrou, na mão do oleiro, quebrou, mas está na mão do oleiro. Aleluia. Você pode até ter chegado todo quebrado aqui, a tua vida, a tua casa, mas você está na mão do oleiro. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Aleluia. O vaso se quebrou, né? O texto vai dizer que o vaso se quebrou. Ou seja, o vaso se quebrou sozinho. Amém? Amém. Tem gente que diz que o oleiro que quebrou o vaso, né? O oleiro não quebrou o vaso. O vaso quebrou-se sozinho. Tem muita gente que diz assim, ó: vigia, vaso, o oleiro vai te quebrar, né? Quebra o vaso, Jesus. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi muito, irmão. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não pode quebrar. Pode. Mas eu estou falando do que está escrito aqui no texto. Quem lê rapidamente pensa que foi o oleiro que quebrou o vaso. Quem lê rapidamente pensa, mas vamos raciocinar. Imagina você dedicando o seu tempo, dedicando todo o seu esforço, toda a sua dedicação para fazer alguma coisa. Aí você vai do nada e desfaz. Tem lógica isso? Você ia perder o seu tempo desfazendo aquilo que você fez com todo carinho? Ia perder o tempo? Tem gente aqui? O oleiro não queria que o vaso se quebrasse. Sabe por quê, Lucrécia?
Deus não ganha nada com as nossas tragédias. Deus não ganha nada com as nossas derrotas. Ele nunca quer que o vaso se quebre. Ele nunca quer que você passe por tribulações. Eu vou ser mais objetiva. Tem vezes que... Tem horas que Deus não quebra o vaso. Tem horas que é o próprio vaso que se quebra sozinho. Tem muita gente orando e diz: pastor, olha o que Deus fez. Olha o que Deus está fazendo comigo. Tentando responsabilizar Deus por causa das suas atitudes. Tentando responsabilizar Deus pelo caos que está acontecendo, pelas tragédias. E na maioria das vezes, Deus não tem envolvimento nenhum. Muitas coisas ruins que você já viveu, ou está vivendo, se fosse por Deus, você não estaria passando. Aí eu me pergunto, aí você me pergunta também, como é que um vaso pode se quebrar? Sabe como é que um vaso pode se quebrar? Indo aonde não é para ir. Como é que um vaso pode se quebrar? Se envolvendo com quem não é para se envolver. Como é que um vaso pode se quebrar? Fazendo aliança com quem não é para fazer aliança. Como é que um vaso pode se quebrar? Casando com quem não é para casar. Namorando com quem não é para namorar. Uma atitude errada pode comprometer o teu futuro. Uma atitude errada pode comprometer aquilo que Deus tem já escrito para a tua história. Mas tem uma coisa, irmãos, não tente responsabilizar Deus pelas atitudes, pelas escolhas erradas. Essas horas assim, o glória a Deus cessa, né? Fica... Glória a Deus, aleluia. Eu já vi muita gente, irmã Ana Carla, responsabilizando Deus pelas coisas que acontecem, né? E parece que a mão de Deus é muito pesada. Que o oleiro não sabe trabalhar, que ele é muito grosso no que ele faz. Se fosse pelo oleiro, o vaso não tinha quebrado. A questão é que a gente tenta responsabilizar, colocar tudo no espiritual, né? Espiritualizar tudo. Porque quando eu coloco as coisas no âmbito espiritual, a gente tira o caráter do jogo. É mais fácil colocar as coisas no lado espiritual. Quando não é Deus, é o diabo. Quando não é o diabo, é Deus. Nunca sou eu. É assim ou não é? Aí eu pergunto a você, quem compra e não paga? Quem? Quem é? O diabo? É uma pessoa que não honra com seus compromissos. Amém? Amém. Quem dá em cima de um casado, mulher casada, é quem? É o diabo? Não. Aí bota a culpa aonde? É isso aí, bota a culpa na pombagira, é isso aí mesmo. É mais fácil, irmão. É mais fácil. Não tô tirando o trabalho deles. Mas quando você abre uma brecha, o diabo só entra quando você abre a brecha. Tem o caráter, tem muita coisa. O diabo só entra quando você abre brecha. Então primeiro vai começar por você. A atitude errada vai começar com você. Então, irmãos, vou dar um exemplo aqui. Eu ouvi isso de
de um pregador. Quero dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa que deu para encaixar aqui na mensagem. Quando estamos atrasados, ele falou que estava atrasado, uma certa vez estava num lugar, ele estava atrasado e foi passar por uma linha do trem. E na hora, a cancela baixou, na mesma hora. A cancela baixou, ele já estava atrasado para pregar. A cancela baixou. Aí impediu dele passar. Aí ficou mais atrasado ainda, porque o trem demora um pouquinho, né? Até passar, para poder... Quem fez isso? Foi o diabo, irmão? Não foi, não? Não? O que aconteceu? Ele passou exatamente na hora que o trem ia passar, irmão. É uma coisa normal. O trem ia passar naquele horário e ele já estava atrasado. Se ele não tivesse atrasado, ele tinha passado antes do trem. Então, assim, eu estou falando aqui das pessoas que gostam de espiritualizar tudo, colocar tudo no âmbito espiritual. Aí você vai para a igreja. Aí o pneu do carro fura. Ô, pastor, demorei porque, tava vindo, o pneu do carro furou. O diabo é sujo, né, pastor? Que diabo inteligente, irmão. Sabia exatamente onde o pneu ia passar e meteu um pregão lá. Meteu um pregão lá, sabia que teu carro ia passar exatamente por ali. Meteu um pregão lá. Então, irmãos, nós temos isso aí, nós temos que saber discernir as coisas que são espirituais e as coisas que não são. Tem coisa que o diabo tem, irmão? Tem, mas ele precisa de uma brecha para poder trabalhar. Eu vou citar um exemplo aqui muito interessante sobre a questão do caráter. Existe uma moça jovem que ela sempre tinha um desejo, escuta essa história aqui, ela sempre tinha um desejo de ir numa balada evangélica. Ela tinha um desejo. Ela sempre foi criada no evangelho, os pais eram cristãos. E a mãe estava falando com o pastor, dizendo, pastor, nós temos que, no telefone, né? Nós temos que fazer uma campanha de oração pela nossa família, principalmente pela minha filha. Eu preciso de oração pela minha filha. Porque eu percebi que ela está saindo de madrugada para ir para a balada. O diabo está investindo na vida da minha filha e ela está saindo toda madrugada. Amém, irmã, tal, aquela coisa toda. Aí, irmão, a irmã estava dizendo que o diabo queria destruir a família dela. E toda madrugada o diabo tirava a filha dela dentro do quarto e ia para a balada. Tirava, literalmente. Aí teve uma madrugada que a menina pulou a janela. Quando ela foi pular a janela, chuta quem estava na janela. O diabo. Glória a Deus. Fazendo sabe o quê? Hoje não. Hoje tu não vai não. Glória a Deus. Porque tua mãe está dizendo que todo dia eu te tiro daí para tu ir para balada. Hoje tu não vai não. Esse é o problema de você espiritualizar tudo. Quem tinha o desejo de sair para ir para balada? Quem era? O diabo? Ela. Ela que tinha o desejo de sair e fazer o que ela quisesse na balada. O diabo só usa quando tem uma brecha. Fecha as brechas, irmão. Aleluia. Fecha as brechas na tua vida. Fecha as brechas na tua vida espiritual. Fecha as brechas, aleluia. Fica ligado no mundo espiritual. Deus quer trabalhar na tua vida, na tua família, mas precisa que você feche as brechas. Tem coisa, irmã Angélica, que não se resolve no espiritual. Tem coisa que se resolve
se posicionar diante da situação. Glórias a Deus, aleluia. Deus te dá nessa manhã uma oportunidade de se posicionar. Talvez não é a palavra que você estava precisando nessa manhã, desejando. Mas é aquilo que Deus quer tratar com você. Deus não faz nada por acaso. Deus está te dando a oportunidade de rever a sua vida, de rever os seus conceitos. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Talvez esteja precisando de um posicionamento para aquele milagre que você pede há tantos anos chegar nas tuas mãos. E deixa eu te falar uma coisa, já está até preparado. Já está preparado, ó. Você acha que um Deus tão poderoso como o nosso ia demorar tanto tempo para fazer aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida? Ele só está preparando você, mas precisa que você se posicione nessa manhã. Aleluia! Se você se envolveu com quem não deveria, é você que tem que cortar o vínculo. Você. Se você passou dos limites em alguma coisa, é você que tem que resolver a situação e voltar para o caminho certo. Se você falou aquilo que não deveria ter falado, é você que vai ter que pedir perdão. Ah, mas na minha situação, eu não fiz nada com a pessoa. Mas se você sabe que ela está com alguma coisa contra você, você vai lá e vai pedir perdão a ela. Porque é assim que a Bíblia diz. Resolve isso, toma um posicionamento. Para que aquilo que Deus já tem reservado para você aconteça. Você está me ouvindo nessa manhã? Deus está falando com gente aqui. Deus quer liberar bênção sobre a tua vida, mas precisa que você se posicione. Aleluia! Aí, irmãos, eu vou encerrar aqui, porque o tempo já foi. Como o vaso se quebrou, eu já falei aqui, tornou o dele a fazer um outro? Tornou o dele a fazer um outro? Se for preciso, Deus lhe quebra por inteiro e faz um vaso novo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aí aqui diz, ó. Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então não é da sua forma, é da forma dele. É o que ele quer. Aleluia. Deus faz o que ele quer e como ele quer. Se for preciso, ele te quebra tudo, te quebra todo e te faz de novo. Glória a Deus. Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, mas se for preciso, Deus vai te quebrar por inteiro e vai fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, para você ouvir aquilo que Ele tem para falar com você e para Ele fazer aquilo que já está escrito para a tua história. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor.